No capítulo anterior, o plano de Braham falhou e acabou invocando o segundo demônio mais forte. Prota acabou descobrindo que a Seixa é a sua sobrinha. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Havia apenas mais uma pessoa que tinha se apaixonado pelo Jeong, a Ananta. Ela que foi sempre muito sozinha, gostou do Jeong desde quando se conheceram. Contudo, o Jeong pensava nela como amiga. Mas parando para pensar, a Ananta realmente disse algo para Jeong na última vez que se encontraram. A Ananta falou que iria protegê-la, custe o que custar. Pensativo, fica se perguntando se talvez ela estivesse falando da Seixa. Prota começa a absorver os vestígios de Braham lentamente. Braham falando que a Ananta foi um erro que cometeu ao brincar com um dragão quando estava cansado das responsabilidades de um deus. Viveu fingindo não saber a existência dela, mas ouvi dizer que ela gostava de outro humano dragão. A Ananta trouxe uma recém-nascida e também foi a primeira vez que ela o chamou de pai. Essa era a filha do Jeong com a Vieira Dune. Por muito tempo, Vieira Dune escondeu o fato de ter uma filha com Jeong, mas sabendo que a garota ia servir como experimento para Walpurgis, a Ananta sequestrou a criança e pegou ela como sua filha. Ficou sabendo que a Ananta estava lutando contra a noite de Walpurgis, mas não pôde ajudar porque tinha que proteger a Seixa. Prota pensativo fala que foi isso que aconteceu. Agora entende por que a Gary se dedicou tanto para tentar pegar o último rastro de Jeong. Por mais que não tenha conseguido salvar seu irmão, Seixa, sua sobrinha, vai pelo menos protegê-la. Agares continua amarrado, fala que esse era o plano de Braham, mas não vai poder ajudar com esse desejo. Quando o mundo ilusório colapsou, o poder do círculo de selamento também ficou enfraquecido. Braham todo ferrado, tentando usar seus últimos poderes. Seixa já aparece gritando o nome de Braham. Agares fica rindo, falando que foi isso que aquele maldito deixou. Não serve para seu gosto, mas vai servir como troféu. Seixa, vendo o cara do demônio, fica toda cagada de medo. A Nan tá falando para a Seixa versão bebê que ela parece com o pai dela. Fica linda quando sorri. Seixa tentando sair da Pokébola que tinha sido capturada. Começa a chamar pelo nome de Caim. Uma grande explosão acontece e um braço é arrancado. O Prota já chega pegando a Seixa. Se afasta um pouco, depois de colocar ela no chão, tira sua máscara. Seixa começa a chorar, falando que ele tem um rosto parecido com o dela. Começa a perguntar se Caim é seu pai. O Prota dá aquele abraço de família. Braham já se levanta perguntando como pode isso estar acontecendo. O Prota já se aproxima dele, falando que depois explica tudo, mas primeiro precisa tirar eles daqui. Braham fala que tem o mesmo rosto que o Jeong, mas habilidades e falas e até mesmo hábitos são tudo diferente. Se pergunta se eles são irmãos. Xanum fala que agora eles estão ferrados. Como eles vão lidar com aquela coisa, já que ele é um arquidemônio? Agares fala que ver o Caim pessoalmente realmente é diferente do que ver ele lá de cima. Prota pergunta se ele quer os dois, não é? Agares fala que isso mesmo, já que muito tempo atrás foi humilhado pelo irmão dele, agora quer uma compensação. Mas os outros duques não vão ficar felizes vendo ele ameaçar o iniciante, por isso vai dar uma chance. Pergunta se Caim não quer poder. Vai dar qualquer coisa que ele quiser. E se ele entregar a sobrinha como sacrifício, pode dar uma recompensa ainda melhor. Prota fala que não aceita. Agares fala que não vai aceitar isso como um mísero humano. Não sabe o seu próprio lugar. Começa a usar seu poder e cerca todo o grupo de Caim, falando que subordinação forçada requer que ele toque na alma, então não estava planejando usá-la, mas se ele continuar rejeitando assim não vai ter escolha. Fica surpreso porque consegue sentir um poder similar ao seu. Prota afasta toda a névoa negra de Agares e aparece um portão de Olimpo no céu. Prota pensativo fala que Agares é forte o bastante para derrotar o deus Brahma, então vai ser impossível um mortal derrotá-lo. Não vai ter escolha a não ser chamar alguém que possa derrotá-lo. Braham fica surpreso perguntando como ele conseguiu invocar um portal no seu local. Hermes pergunta o que ele vai dar como pagamento. O Prota oferece o escudo de Aegis. Hermes aceita o acordo e já vem descendo em cima das suas cobronas, falando que já se passaram 9.000 anos e é a primeira vez que se veem depois do selamento de Luciel. Eu protesto, todo mundo sabe que o Hermes era apenas um motoboy do Olimpo, ele não tem poder. Agares pergunta o que alguém que era apenas para estar assistindo está fazendo aqui. Hermes fala que pelo mesmo motivo recebeu uma oferenda, então veio ajudar. Manda ele se decidir se vão lutar ou ele vai parar e recuar. Agares fala que seria uma péssima ideia um deus e demônios ficarem se divertindo no andares inferiores,
muito pilantra, já começa o seu ataque. Hermes defende o ataque tranquilamente. Agares começa aos poucos mostrar sua verdadeira aparência. O Prota, nervoso, fala que esse é o poder de um deus e um demônio. Só de observar parece que vai enlouquecer. O cenário está constantemente se reconstruindo e sendo destruído. Se não fosse por essa luz que apareceu, não sabe se conseguiria aguentar. A energia que sente é familiar de Athena. Ela parece estar protegendo as outras pessoas também. Não sabe por que Athena gosta dele, mas essa é a sua chance. Precisa achar um jeito de capturar Agares de alguma forma. Começa a puxar uns itens para despertar a bênção de demônio, dizendo que seu corpo vai sofrer um pouco, mas agora não tem escolha. Athena fica satisfeita com a força de vontade de Caim. O Prota começa a despertar a bênção do demônio. A natureza demoníaca começa a se cravada fortemente nos seus ossos. Agora se lembra de algumas palavras do seu irmão sobre o dragão demoníaco. Desde muito tempo atrás, espécies dracônicas sempre tiveram problemas com os demônios, mas às vezes a influência era tão grande que eles abandonavam a própria raça para aceitar esse traço do inimigo. Esses eram dragões demoníacos que com esses poderes receberam uma iluminação, permitindo ganhar uma autoridade tremenda. Calatos achava ridículo grandes dragões abandonarem a própria raça e se iluminarem com o poder dos demônios. A existência dos dragões demoníacos por si só era uma humilhação aos dragões verdadeiros. Então falou para o Jeong que mesmo que se fizesse um contrato com Agares, nunca deveria cruzar a linha, senão o contrato entre eles seria anulado. Jeong manteve sua promessa e nunca tentou ganhar o corpo de um dragão demoníaco, mas essa ideia ainda passava por sua mente. Se ele pudesse superar os dragões demoníacos, até onde ele poderia chegar? A combinação da bênção do dragão com a bênção do demônio é concluída com sucesso. O Prota ganha autoridade de contato elemental, invoca o Nemesis e Nike, que já começa a usar suas habilidades. Prota junta todas suas habilidades e dá um ataque de fogo. O golpe atravessa Agares no meio. Shannon e o deus do sabre começam a avançar. Rebeca fica pedindo bênção do seu deus. Os três começam a atacar Agares. Hermes manda suas cobras irem para cima. Agares fica muito puto, perguntando como eles ousam. Prota fica pensativo, fala que agora pode tentar pegar esse maldito. Tenta dar mais um ataque com sua onda de fogo. Nervoso, fala que assim talvez consiga salvar a Seixas. Começa a tentar passar todos os seus limites, dizendo que depois de perder seu irmão, não pode perder a Seixas. Cai no chão, falando que não vai perder, dizendo que precisa salvar ela. Agares, muito puto, manda as cobras soltar ele. Hermes pensativo, fala que queria matá-lo, mas vai ser mais rápido mandá-lo para o andar 98. Manda Agares desistir logo. Agares fala que não vai ser mandado embora assim, não vai perder dessa vez. Usa um ataque que passa pelo meio de todos, pegando Caim. Coloca ele contra a parede, falando que dessa vez leva ele junto. Prota fica nervoso, segura no braço de Agares e começa a usar sua habilidade sugadora. Uma mensagem aparece dizendo que ele excedeu a quantidade de bênção demoníaca. Agares pergunta se está sendo desafiado. Shannon fica gritando: sai daí, doido, tá maluco? Prota começa a quase sucumbir ao seu corpo de dragão demoníaco. Uma voz já aparece cortando o braço de Agares, que fica muito puto, falando que Caim pertence a ele, mas acaba sendo mandado para o andar 98. E Belcora já aparece falando que sempre que encontra o Caim, alguma coisa grande acontece. Prota fala que eles são os 12 maiores administradores da torre. E Belcora fala que Caim tem uma grande quantidade de karma, pode dar uma recompensa perfeita para esse momento. Puxa uma poção mandando Caim beber isso, falando que isso é um elixir chamado de néctar. Faltou um pouco de karma, mas o resto vai pagar por sua conta. Prota ficou surpreso por ele ter absorvido muita energia de Agares, criou uma joia no seu corpo, o núcleo demoníaco de Agares. Pensativo, fala que esse núcleo demoníaco tem muitas bênçãos demoníacas, seria perfeito para dar a Seixas, mas foi feito de uma forma que ele não consegue removê-lo. Fica triste, falando que não deveria ter sido assim, não conseguiu salvar a Seixas. Hermes se aproxima, falando que sabe o que está passando na cabeça dele, mas Caim não pode se apressar, ou vai acabar perdendo todas as coisas ao seu redor. Sente uma energia ao redor de Caim, fala que isso é o poder de Athena. Fica feliz, falando que ela sempre olha para Caim com bons olhos, mas agora chegou a hora de voltar. Vai deixar o resto com os guardiões. E Belcora fala que é melhor terminar isso logo. Prota começa a acordar aos poucos.
Dora fica feliz perguntando como ele tá. Prota fica perguntando onde tá. Dora fala que trouxeram ele para o andar 24, já que o ar do andar 23 era muito sombrio. Prota fica sentindo uma dor de cabeça, perguntando onde estão os outros, mas finalmente se dá conta que está sem sua máscara. Dora com ela na mão pergunta se ele está procurando por isso. Prota fica nervoso olhando a cara de Dora. Rapidamente coloca sua mão na espada, falando que deveria ter tomado mais cuidado, se perguntando quantas pessoas viram seu rosto. Dora não deixaria isso acontecer. Fica se perguntando se vai ter que silenciá-los, mesmo que não saibam sobre o significado do seu rosto. Não vai poder deixar pontas soltas. Se tiver que matá-lo, vai ser aqui e agora. Dora abraça ele, falando que vai ficar tudo bem. Estão aqui para ficar com ele. Prota desiste da ideia e começa a abraçar Dora de volta. Depois de um tempo, Dora pergunta se Caim também fica envergonhado. Prota pergunta o que eles pensam que ele é, um monstro. Dora fala que Punch não viu o rosto dele. Falou que vai esperar Caim revelar por vontade própria. Ela pensou a mesma coisa que ele, mas acabou agindo diferente. Queria ver o peso que Caim estava carregando. Fica envergonhada perguntando se falar que queria dividir esse fardo seria errado. Prota fica surpreso, se perguntando se está tudo bem ficar com eles. Fala que algum dia vai contar tudo. Dora fica feliz, falando que vai esperar esse dia chegar. Braham jogado na cama fala que Caim realmente é igual a ele. E Belcor aparece do nada, falando que vai deixar eles conversarem. Braham fala que sempre guardou muito rancor desse rosto, porque foi esse rosto que fez a filha dele sofrer. Prota fala que seu irmão era mesmo um desgraçado. Fala que Braham precisa continuar vivo para poder continuar falando mal do Jeong, e precisam curar a doença da Seixas e resgatar a Nanta. Braham fala que ele está certo, não pode deixar essa criança. Ele que já foi chamado de Deus, nunca pensou que seria a família de alguém, mas isso não é ruim, e acaba morrendo. Seixas começa a chorar, Prota começa a tentar usar sua energia demoníaca. Seixas manda ele esperar um pouco, com um frasco na mão fala que Braham ia usar isso para curar sua doença. Esse é o líquido espiritual dos homúnculos. Prota fica surpreso, falando que isso é um tesouro criado pelo Braham, tão valioso quanto o seu livro de Mercúrio. Seixas fica na expectativa, Prota fica rindo, dizendo que não pode fracassar. Começa a usar o líquido espiritual no Braham. Ele começa a se recuperar, ganhando algumas bênçãos divinas, fazendo o Braham ressuscitar. Os deuses e demônios ficaram em choque, fazendo alguns ficarem satisfeitos por ele ter controlado a morte dessa forma. Muitos demônios ficam felizes com esse resultado. Prota pensativo fala que já esperava os deuses e demônios ficarem agitados. Braham mora nos andares inferiores e foi gravemente ferido por Agares, mas ao mesmo tempo era um rei dos deuses e ninguém esperava ele estar próximo a um jogador que nem é um rank. Seixas fica feliz com seu avô voltando à vida e fica perguntando por que o corpo dele está gelado e frio. Braham pede para Caim explicar o plano dele para salvar Seixas e resgatar a Nanta. Prota manda ele olhar esses dois círculos. Braham fala que esse círculo roxo foi o que ele fez para selar demônios, e esse verde toma um susto falando que isso é a pedra filosofal. Prota fala que não sabe detalhes, mas era algo que viera do Nitinha. Conseguiu isso por acaso e agora está tentando interpretá-la. Podem tentar combinar ela com o livro de Mercúrio. Braham fala que se isso acontecer, a pedra filosofal vai ser concluída. Se usarem um novo círculo de transmutação, dessa vez realmente vai ser capaz de capturar um demônio corretamente e poderão transportá-lo para Seixas sem colocá-lo em perigo. Prota fala que para salvar a Nanta está planejando usar o leilão. Vão colocar a pedra filosofal nele, removendo as partes importantes e adicionando algumas falhas. Braham fala que a torre vai ficar um caos. O dragão vermelho mostrará a maior reação, já que o coração da rainha do verão está seco, por isso ela está procurando desesperadamente pela pedra filosofal. Prota fala que o dragão vermelho e os pequenos clãs vão ficar frenéticos, tentando encontrar a fórmula verdadeira. Braham pergunta se o plano dele é fazer todos se concentrarem em Alpurgis. Prota fala que sim, por aí. E nessa hora vão começar a caça às bruxas. E a forma de fazer isso é um segredo para quem está assistindo. Depois de terminar sua reunião com Braham, e Belcor fala que estava esperando por ele, agora podem ir para a sala de reunião. Diz que está mais acostumado com o rosto de Caim mascarado. Preparou um chá, Prota manda ele ir logo direto ao ponto. E Belcor fala que Caim não gosta mesmo de brincadeiras. Mostra um painel com várias mensagens de deuses e demônios. Prota pergunta que diabos é isso? E Belcor fala que são todos os deuses e demônios que estão interessados no Caim. Fala que um dos requisitos para se tornar um apóstolo é ser um rank, mas todos os deuses estão pensando que seria tarde demais esperar esse dia chegar. Estão oferecendo um contrato provisório, alguns estão oferecendo até suas autoridades. Prota pensativo, fala que ter um corpo de dragão já é uma grande autoridade, não precisa de mais nada, não planeja depender de ninguém.
fala que vai deixar passar, não quer ficar preso a ninguém, mas acaba tendo uma ideia, fica se perguntando se esse plano vai funcionar. E Belcura fala que não podem fazer nada se a pessoa rejeitou. O Prota fala que não vai rejeitar o que eles sentem que podem oferecer. Pensativo fala que se eles o querem, vão ter que dar suas autoridades primeiro. Mesmo que não planeje virar subordinado de ninguém, se lhe derem suas autoridades, vai aceitar. E Belcura fala que Caim é a segunda pessoa a tentar desafiar todo o Andar 98 assim. Um deus de Asgard dá o seu poder, um demônio também oferece o seu poder. E Belcura pensativo fala que não esperava eles darem seu poder sem nem mesmo fazer um contrato provisório. Prota fala que vai aceitar todos os poderes que ganhou, no total foram 4. Fala que não vai rejeitar, mas vai deixar a mensagem guardada para poder usar depois. Athena fica orgulhosa com essa decisão. Agares fica rindo dos outros demônios. Prota pensativo fala que os deuses devem ter ficado descontentes com essa decisão, mas não vão poder pegar seu poder de volta por causa do orgulho. E Belcura fica rindo, falando que Caim é mesmo uma pessoa esperta, falando que tem mais uma coisa. Depois da batalha, o local ficou muito danificado, a tal ponto que teve que ser fechado. A maior parte dos jogadores foram mortos e muitos clãs estão protestando. O escritório decidiu não fazer nada, mas os outros jogadores... Prota manda ele ser logo direto. Todos estão odiando ele agora. E Belcura fala que Caim continua esperto. Isso era tudo que tinha para dizer. Como Belcura deu esse aviso, seria perigoso deixar Seixas e o Braham no andar 24. Foi assim que saíram da torre e foram para a vila da tribo de um chifre. Edora fala que hoje a vila está muito barulhenta. O rei Marcial no meio da multidão. Antes já chega correndo perguntando o que está acontecendo. O rei Marcial fala que Iano morreu. Quem matou ele foi o deus do arco. O time de perseguição que mandou também foi derrotado. Prota fica se perguntando por que o deus do arco está tentando atacar a tribo de um chifre de repente. O rei Marcial fala que vão atrás dele de novo. O fato dele estar fazendo isso significa que está subestimando a tribo de um chifre. Vai pegá-lo e quebrar seu pescoço. Manda todos se prepararem. Prota pensativo, fala que a torre vai ficar um caos. Acha que está na hora de visitar o Renova. Assim que chega na loja, o Prota pergunta se o Renova sabe algo sobre a Pedra Filosofal. Renova já pergunta se Caim está usando alguma droga. Braham fala que só podia ajudar com a teoria e experimentos. O Renova deve ser o único capaz de usá-la na prática. E vão precisar de outras pessoas também. Prota conta toda a história da pedra para o Renova e pergunta se ele vai ajudar com isso. Renova fica envergonhado, falando que não está ajudando ninguém, só está fazendo isso porque a Pedra Filosofal parece interessante. Prota com um sorrisinho na cara, fala que Renova não muda mesmo. Braham já chega falando que faz muito tempo, hein? Renova diz que sim, faz uns 20 anos. E como o maldito do Caim se juntou com Braham? O chefe dos anciões aparece falando que espera não estar atrasado. Rebeca fica nervosa, dizendo que tem 3 pessoas importantes juntas aqui. Prota fala que agora que estão todos reunidos, está na hora de começar. Eles mesmos vão concluir a Pedra Filosofal. E acabou.